Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora com a Atualidades Pampa, desta segunda-feira, desta semana, deste dia 27 de janeiro de 2020. Estamos entrando no ar com as notícias que marcaram as últimas 24 horas, 48 horas. Mas tantas coisas aconteceram nas últimas 24 horas que certamente algum assunto nós vamos deixar de tratar aqui no programa. Mesmo que cada um de nós ou cada um dos comentaristas tenha trazido o seu assunto. Tanta coisa para falar que os 7 anos da tragédia da Boate Kiss ficou um pouco relegado a segundo plano, se vocês prestarem atenção. De tanta coisa absurda que aconteceu neste nosso estado, nos outros estados, na China, em tantos outros lugares, nesses últimos dias, nessas últimas horas. 7 anos de uma das mais tristes tragédias mundiais, porque foi efetivamente a maior que todas as outras que a gente conhecia. E até hoje, dia 27 de janeiro de 2020, ninguém foi condenado. Nada aconteceu. Quais os outros assuntos, Vitorino, teu, por favor? Pois um banco de investimentos aposta na diversidade e cria regra para aceitar clientes. Nós lembramos, Dia Internacional em Memória ao Holocausto. Presidente da Câmara, pasmem, já fez 11 viagens em jatinho da FAB só nesse recesso. Uma ligação telefônica e a ética de um governador causando problemas durante o final de semana. E as chuvas em Minas Gerais e Espírito Santo estão preocupando o país. E após discussão de trânsito, uma família é assassinada na zona sul de Porto Alegre nesse domingo. O impacto devastador no mundo do esporte em todo o planeta da morte de Kobe Bryant. Eu disse para vocês que não estava fácil esse começo de semana, não está fácil esse começo de ano. E a gente não sabe nem por onde a gente vai começar. Vamos começar com a tua manchete, Carla, que efetivamente é uma das coisas mais lamentáveis, absurdas, não dá para entender. Sei lá. Realmente não dá para entender, Magda. É uma brutalidade, é uma falta de valorização. A vida parece que não vale mais nada. Eu disse, as pessoas estão malucas. Completamente malucas. As pessoas estão sem noção. O que aconteceu? Uma família estava voltando de uma confraternização no extremo sul aqui da região de Porto Alegre, no Lamy, e passou por uma ruela, uma vicinal, enfim, e o carro acabou raspando num outro carro. Eles estavam com um Citroën, outro carro era uma EcoSport. E eles ficaram assustados, porque realmente um lugar ermo e tudo mais, e resolveram seguir adiante. Tava o pai da família, a mãe da família, um menino de 20 anos com a sua namorada de 18 e mais o outro filho de 8 anos. E eles continuaram, e eles foram para a Estrada do Varejão. Para quem conhece a zona sul de Porto Alegre, é realmente uma avenida bem grande e bem movimentada. Nisso, eles perceberam que o carro, essa EcoSport, estava se aproximando deles, e a pessoa que estava na EcoSport mandava que eles parassem para descer. Né? E aí eles desceram do carro e começou aquela discussão. Por que não parou? Por que bateu no meu carro? Etc, etc, etc. Até que o cara atirou. Parece que tem 24 anos, a polícia já identificou. Já estão divulgando, inclusive, o nome dele. Exatamente. Tirou uma pistola 9mm. A mulher se assustou e disse o seguinte: eu vou ligar para a polícia, para a brigada, não sabia o que fazer. Nisso, ele pegou a sua pistola e acertou na cabeça, no pescoço, uma pessoa que, com certeza, como disse o delegado, sabia usar aquela pistola. Segundo o depoimento da menina, que foi uma das sobreviventes, de 18 anos, e o menino de 8 anos que perdeu o pai, a mãe e o irmão, viu os 3 serem assassinados, e coitada dessa criança. Segundo o depoimento dessa menina, que era namorada do de 20 anos, que acabou indo para o HPS e não conseguiu, né, resistir aos ferimentos, ela disse que a mãe desse assassino, de 24 anos, tentou ainda parar
toda a situação quando ele começou a disparar pela primeira vez. Se agarrou nele, mas não... O fato é que ele fugiu. Fugiu, a polícia foi atrás, a polícia conseguiu já descobrir onde é que estava o Export, parece que pertence na propriedade da família. E a polícia fez, então, uma varredura de todos os lugares que ele possa estar. Não conseguiu encontrar, mas encontrou um outro revólver, encontrou outros armamentos nesses lugares. E parece que ele não tem antecedentes criminais. Nenhum. Pelo menos é o que a polícia diz. Então, assim, a gente fica pensando, porque no primeiro momento era um louco que devia estar com uma tornozeleira eletrônica, foi o que eu pensei, que saiu disparando depois de uma discussão de trânsito. Não, era uma pessoa que nunca tinha tido um antecedente criminal e que pegou uma pistola e que matou 3 pessoas porque se sentiu lesado. Acabou com uma família. E matou 3 pessoas com uma habilidade, porque os tiros que ele deu, me corrijam os dessa mesa que entendem, ele acertou todos. Cabeça, pescoço. Quer dizer, ele atirou para matar. Atirou para matar. Pela distância que estavam e pela agilidade que a arma utilizada permite, de certa forma, não surpreende o fato de ter acertado todos. Assim, claro que tem, obviamente, uma técnica ali, ele era até as informações iniciais. Até para a gente não avançar muito, deixa eu só colocar uma coisa. Eu discordo do delegado. Ele não tinha domínio da arma, ele não era expert. Ele era um assassino. Eu vou concordar com o que a Carla disse. Ele atirou para matar. Mas é o que nós estamos dizendo. Porque o atirador, quem tem domínio da arma, ele atira para conter e não para assassinar. Esse rapaz é um assassino, frio. Atirou em 3 pessoas desarmadas, a queima-roupa, os tiros foram a pouco mais de 2 metros. E num ataque de fúria que tu vê, porque ele descarregou, né? Isso. Então, assim, discordo do delegado. Agora, eu não sei se o delegado disse mesmo ou a matéria do rapaz lá que escreveu no jornalzinho lá. Não, que ele tinha conhecimento, que ele já tinha... No universo do tiro, tanto que uma das coisas que se condena é chamar esses assassinos de atirador. Sim, tem posse. Uma arma que depois que acharam, uma tá no nome da mãe dele, a outra tá no nome de não sei quem. Não, a outra não tem registro. E essa 9mm possivelmente não tem registro. E tem uma da mãe que tem registro. Tem uma da mãe. Que a mãe dele tem uma... Então, assim, eles são comerciantes. É uma pistola 380. Da mãe. Uma 380. Eles são moradores da Zona Sul, não são pessoas pobres, são comerciantes. Então, assim, até entendo que tenham armas dentro do seu estabelecimento comercial, armas registradas e autorizadas. Agora, esse menino é um menino, 24 anos é um menino. Um menino assassino, mas é um menino. Não tinha porte. Essa pistola a polícia ainda não pegou, porque a polícia tem que pegar a arma para ver se tem registro, né? Possivelmente não tinha, porque as 9mm foram autorizadas para compra e comercialização somente em dezembro. Então não tinha tempo hábil. Então essa 9mm deve ser fria, como o revólver era frio, e a pistola 380 que tinha na casa da mãe, essa está em nome da mãe. A ação dele demonstra ser de alguém que, obviamente, tinha armas irregulares, que foge completamente de tudo aquilo que tu aprende quando tu te habilita a portar uma arma no caso de conter algo. E a mãe dele, para comprar uma arma, para ter uma arma registrada em nome dela, certamente a mãe dele fez treinamento e fez a prova. Então a mãe dele sabia atirar. Bom, eu até entendo, eram comerciantes, de repente tinha que ter uma arma no comércio. Mas esse assassino, esse assassino andava com essa arma no porta-luva. E uma arma certamente irregular que não tinha registro, porque não tinha tempo hábil de registrar 9mm. E de altíssimo poder de fogo. Tu tinha que dizer mais alguma coisa que começou? Já está decretada a prisão. Era muito em relação a isso, a essa questão de deixar claro, né, que se trata de algo irregular, né, foge, porque hoje já se politizou e se levou para esse lado a discussão. Obviamente se leva para a discussão da coisa da arma, né, e aí você tem, obviamente, as duas correntes, né. Eu acho, de certa forma, leviano, mas é inevitável ser leviano nesse momento de usar esse caso para abordar o tema. Mas já tem gente faturando, viu? Porque de certa forma é aquilo, assim, morreu por causa das armas ou morreu por não ter uma arma.
sabe? É a pergunta. É aí que fica, sabe? Porque é questão de corrente. É questão... A única forma de parar um homem mal armado, nesse caso, só seria armado. um homem Olha, bom gente, armado. Vocês me desculpem, eu tenho acompanhado vocês aqui, vocês têm as opiniões, eu fico até na dúvida, enfim, às vezes concordo, mas depois desse episódio, não pode ter arma. Também acho. Ponto. E uma lei rígida. Pode ter arma. Rígida. Não tem Tem essa. arma cana. Mas vocês têm noção que esse Isso mundo é uma existe. barbaridade. Mas vocês têm noção que esse mundo não existe, né? Pessoas Tendo uma más. lei rígida teria. Mas eu Pessoas também más acho andarão que não é armando o cidadão de bem que vai acabar esse mundo. Não vai acabar. Vamos não vai deixar acabar. bem claro. Lógico que não vai esse acabar. cidadão tinha arma sem registro, sem porte, Irregular, sem nada. Ele irregular. teria arma do mesmo jeito. Exato. Sim, tanto é que ele tem. Ele teria Mas arma essa é a do mesmo discussão. jeito. Então, essa é a discussão. gente tá Arma é para quem tem equilíbrio e para quem quer se defender em determinados lugares. Está Pois provado, é gente. justo isso. As pessoas saem matando todo mundo a esmo. Primeiro, mas essa é a tese. essa ideia de acesso... A tese é que tu, por exemplo, tu acha que todo mundo Não, de forma Se alguma. fizer, que faça. O devidamente apertado. Vitorino, tu acha que a prova ia fazer diferença? Todo mundo passa. Só ia saber de quem era a arma da desde o dúvida. início. Entra no curso de ele tiro, não. todo mundo passa. Não, Magda, assim, ó, ele mais tem a complexa. arma de forma irregular. Quem quer ter a arma de forma irregular vai ter. Não há curso, não há preparação, não há... Mas sabendo que pega 10 anos de cadeia sem direito a arma, aí o cara não vai ter. A questão é o seguinte, que benefício da dúvida e que direito à defesa tem um cidadão que quer se defender disso? Que por exemplo, eu saio pra rua sabendo que as pessoas más estão armadas. Sim. Como eu posso me defender de forma justa e equilibrada? Aí matando ele primeiro, tendo uma arma na cintura e... Exato. Se eu me sentir ameaçado, porque eu preciso ter o benefício da dúvida. Porque se um cara desse chega dessa maneira, o que eu faço? É bang na rua. Sim, mas a culpa não é minha. Quando eu nasci já estava assim. Ou eu me adapto... Na Inglaterra, tu não tem direito à arma. Opinião, respeito a do Vitorino. Eu só fiz questão de dar a minha, porque muitas vezes eu concordei com vocês. Que se eu não tenho uma arma, ele me mata. Mas não dá, gente. A gente não sabe o que é que vai fazer com uma arma. Aí é que está o erro. E isso não vai ser no teu treinamento e na tua liberação do porte que vai dizer. Mas eu fui treinado para quê, então? Desculpa. Aí é que está. Que defesa teve esse homem? Não é da técnica, é a tua cabeça. Mas o treino... Na hora da loucura, o cara falta com respeito com a mulher a habilitação... Tá armado, dá um tiro no cara. Não! Dá um tiro, ó. A maioria dá. A maioria... Diz aqui que não dá. Pois não. Vocês estão fazendo reducionismo de uma coisa que é bem mais complexa. Pois é, isso que é assustador. Eu quero só externar uma pequena opinião de quem fez um programa de polícia em São Paulo. Durante muitos e muitos anos eu acompanhei muitos e muitos casos, alguns casos famosos em todo o Brasil. Eu só sinto que não tem no Brasil prisão perpétua, já que não pode ter pena de morte, tinha que ter prisão perpétua para um indivíduo desse naipe, desse quilate, um desequilibrado, totalmente desequilibrado, quem faz matar uma família inteira. Acabou. A mãe dele se agarrou nele. Inafiançável. E a mãe dele se agarrou. Não, meu filho não é isso. Entrou no carro, colocou a mãe dentro do carro e pinoteou. Quer dizer, ele sabia o que ele estava fazendo. Pra isso ele não é desequilibrado. Pra isso ele não é desequilibrado. Imagina o desespero. Não, olha, eu fiquei chocada. Eu já vi coisa nessa vida, eu já li, já noticiei, mas isso me chocou muito. Mas a mim também. Mas como é que uma mãe deixa ao acesso de um filho? Ela tinha, pelo visto. Todo mundo ficou chocado. Deixou o acesso de um filho que não mostrou ontem que era descontrolado, né? Não foi ontem que ele mostrou o descontrole dele. Então ela vai responder junto. O choque essa história de que ele não tem antecedentes criminais. Ele não tem condenação. Mas a polícia agora está varrendo para ver se tem inquérito. Deve ter alguma coisa. Ele não pode ser uma pessoa de 24 anos. E o que mais me deixa indignado é que esse sujeito vai ficar 6, 7 anos na cadeia. Isso que é uma tristeza no nosso país. Isso que é uma tristeza. É isso que nós temos que criticar. Porque a legislação, exatamente, a legislação não vale nada no nosso país. E pior, a que existe não é aplicada.
Aí vai na audiência de custódia. Será que o juiz vai realmente prender? Ele tá fugitivo, então não teve audiência nenhuma. E ainda podia ser pior. Mas assim, a gente não tem a mínima esperança de que ele vai realmente ficar na cadeia. Não vai. Devia ficar pro resto da vida. Prisão perpétua. Não vai ficar, porque ele está sendo, inclusive, escondido por um monte de gente. Eu achava que nem no Brasil ele estava mais... Ainda mais que tem dinheiro. Então tem dinheiro. Eu achava que nem no Brasil ele estava mais... Vai ser condenado, vai pegar coisas... Daqui 6, 7 anos tá solto. Tu ia dizer alguma coisa? E o que mais também é um agravante, pelo menos ao meu ver, dentro dessa situação, é o fato de que os danos no carro deste homem que tomou essa atitude translocada são mínimos. Até foi comentado pelo delegado que um conserto seria 500, 700 reais numa negociação onde, claro, a pessoa fugiu ali, talvez não quisesse tomar uma atitude de pagar, mas se você para, a pessoa sai. Segundo testemunhas, ele disse, eu sou chapeador, eu vou arrumar o teu carro. Não, era chapeador. É que é uma situação mínima, assim, é uma batida, assim, é um raspão na frente do carro dessa pessoa e a pessoa tomou uma atitude. Então imagina se tivesse... Eu já acho que ele estava drogado, que ele estava bêbado, que é mais ou menos esse o naipe dele. Não pode, gente, um jovem de 24 anos não pode ser sanguinário desse jeito. E a gente não sabe o que aconteceu antes na casa. Bom, eles viram que o carro foi batido e que a pessoa fugiu, isso é certo. Quem disse dentro da casa, vamos atrás? Ninguém se sabe, o delegado agora vai ter que investigar também. Se teve uma coisa da própria família estimulando que fosse atrás e tudo mais. Então, talvez a ação dele não seja... ódio. Isso não foi ele atirou na cabeça das pessoas para matar. Não, muito. Porque a técnica, e eu vou contradizer de novo o delegado, a técnica é você atirar para conter. Mas isso alguém preparado, né, Vitorino? Isso alguém que passou por um treinamento, o rapaz que passou pelo psicológico. E a mãe não deve ser muito diferente, porque estava junto, deixou o filho fazer isso, deixou descer, deixou pegar uma arma. Tinha arma registrada. Tinha arma registrada, quer dizer, então isso não é novidade. Essa ideia de não armar a sociedade em razão disso, se a gente for avaliar, tem um ponto de vista que eu acho que é importante pensar. Hoje, quem é que está armado? Quem não deveria ter nem arma, né? E o povo que pode ter um pouco mais de consciência para se defender não está tendo esse direito. Esse é visto como bandido. Então, o que eu acho que favorece armando a sociedade é o seguinte, aquele indivíduo mau, ele vai, mas ele vai com uma certa dúvida. Ele não sabe a resposta do outro lado. Então, se alguém ataca um carro com uma mulher e essa mulher tem porte de arma, ele não sabe se ela tem ou não. E aí é que vem, a pessoa que tem o porte de arma vai passar por exames psicológicos, vai ter todo um trabalho de, realmente, ao ser habilitado a usar essa arma, tá respondendo por si. E tá respondendo por essa responsabilidade e tu já sai. Quem tem porte de arma, quem acompanha pessoas, sabe que a responsabilidade de quem anda com um porte de arma já tem um outro olhar, já tem um viés diferente. Tu já sabe que tu tá com uma situação que se alguém te afrontar, tu vai ter que pensar muito bem. Quem é que te diz que nesses exames, em todas essas provas, essas coisas para ter porte, posse, seja lá o quê, em que condições que eu faço isso? Na verdade, assim, ó, Magra... Se tu não tiver condições, tu não passa. Mas mas aí tu vai lá, vai fazer, vocês sabem atirar, vocês gostam nós e tal. Nós estamos discutindo aqui um tema que não vai chegar a lugar nenhum, não cabe porque nós temos posições em defesa da cidadania, com o direito do cidadão de usar arma, e tem posições que, teoricamente, são em defesa da cidadania também, para eliminar a arma do tecido social. O problema aqui foi o que o Marconi falou. Esse mundo ideal não existe. Não vai acontecer. Os malucos vão continuar andando armados. A ideia do Chicão de, em caso de prisão com arma irregular, pegar 10 anos de cadeia, já é pesado. Hoje, arma sem registro e arma sem porte dá uma encrenca enorme, Chicão. Que encrenca? Mas a Inglaterra é assim. Que encrenca? Se matar 3 pessoas não dá encrenca. Responde pra Carla, que encrenca? Não, matar 3 pessoas não dá encrenca. A pessoa mata 500 mil e continua com uma tornozeleira. Então nós estamos chegando onde eu quero. Se existe culpado nisso aí, culpado é a lei. A lei é. Culpado é a lei. Mas a lei não é a lei. Culpados são os nossos governantes,
culpados que não têm uma estrutura para cumprimento da lei. Porque a lei existe, como tu disseste, dá uma encrenca, deveria dar uma encrenca, mas nada nesse país dá uma encrenca. Mas é Essa cheio que é a de grande realidade. É cheio de tentar entender o lado de quem então, cometeu o crime. Então, mais uma razão que não pode liberar. Mas por isso, se esse cara tivesse sido abatido primeiro, a família estava viva. Aí nós não sabemos o que nasceu primeiro, se foi o ovo, se foi a galinha. Porque se a gente for botar a discussão aqui, quantas vidas uma arma salvou? Ao longo da história. Não, também é isso. Não quantas pessoas, quantos chefes de família impediram invasão da sua casa? Quantas mulheres mas para defender a casa até acho justo. Quantas mulheres mataram bandidos tentando assaltar? Sim, mas não, então, assim, o que aconteceu é uma coisa completamente diferente. Senão vai acontecer o seguinte, hoje, por exemplo, uma mulher foi morta a facadas no centro de São Paulo. Então vamos fechar a Tramontina. Não, mas é mais diferente. Não, vamos fechar a Tramontina. Cuidado dos nomes dos Vitorinos. A gente vai se incomodar. Vamos dizer que a fábrica parou não, eu falei de uma fábrica, mas uma então cutelaria. Uma fábrica de facas, então. Cutelaria. É que é diferente. Se a pessoa vem te atacar imaginando que tu tens uma forma de se defender, eu acho que isso vai, ao menos, favorecer uma atitude menos ostensiva, menos... Assim como nós estamos reféns. Hoje, nós, pessoas de bem, livres, somos os presos. E quem está solto à mercê são as pessoas do mal, digamos assim, se a gente for... Mas quem garante que todas as pessoas do bem, enfim, vão fazer o tal do porte de arma? Ou quem sabe serão mais loucos distribuídos mundo afora, Porto Alegre afora. Essa que é a minha dúvida. Existe a possibilidade. É pouco provável, mas existe a possibilidade. Mas eu tenho muito medo. Ok, eu também tenho. Por isso que eu quero me defender. Você entende? É justamente por esse medo, por saber que o louco, o desequilibrado, se ele quiser ter, ele vai ter, ele não vai fazer exame, ele vai estar andando ali na outra esquina. Então qualquer briga o cara dá um tiro, então. Não, lógico que não, mas exatamente vai ter o equilíbrio, como eu te falei. Vai ter o equilíbrio que tu faz. O cara ofendeu a tua mulher, não vai ter o equilíbrio na hora. Mas isso é uma suposição. Vai olhar o cara é forte, vai dizer, vou pegar o mas isso é uma suposição sua. Qualquer um vai na ponta da boca ali, no pé da boca ali e compra uma arma. Aí também não. A coisa, o que a gente está tentando dizer é o seguinte... Ninguém simplesmente, hoje vou ter uma arma. Não existe isso. Não, e outra, essa assim, tu te irrita, aí tu dá um tiro. Tá, eu não posso, mas o cidadão armado que tá à vontade... Ele vai dar... É isso, aí vai virar bang-bang. É isso. É isso. Nós não temos cultura nem educação para usar arma. É verdade. Não, vale pela senhora. E não temos lei, né? Não tô dizendo, mas é o meu... procuro ter. A cada coisa que acontece, tipo essa, eu fico... mais certa de que a gente não tem equilíbrio, porque tu não sabe o que vai acontecer na hora. Tu vê, olha onde está a antítese. Por isso que eu acho que não pode ter arma. Porque a cada fato desse, eu fico mais em choque e mais com a certeza absoluta de que essas pessoas precisam se defender. Nós dois, e mais o Vitorino, a partir deste episódio, nós passamos a ter opiniões diferentes, porque eu tô chocada com isso. Nós também. E isso, pra mim, é... Mas um tema tão abrangente... Agora não adianta justificar, mas ele fez isso porque ele não tinha porte. Mas um tema tão abrangente não pode implicar numa mudança. Não, mas, Vitorino, por um fato existe isolado. O fato do brasileiro. Sim, mas isso é um fato isolado. Amanhã, o cara fecha o outro no trânsito. Desce, ofende o cara pega o revólver e bum. Isso foi o que ele fez. A gente quer evitar isso. A gente quer evitar isso. Se aquele senhor tivesse ao menos uma arma, ou se alguém na correria pudesse pegar e pelo menos ter dado, digamos, para se defender, um tiro na perna desse menino, quem sabe ele parava. Mas aí virou um duelo. Mas já ao ver a arma, ele pararia. Porque ele já tem a arma. É disso que nós estamos falando. Não é que no momento que vai se liberar, nós já temos um cidadão de bem sem arma. Começamos a andar ao redor, tentando pegar o próprio Magda, eu vou importar de Israel uma submetralhadora INA. Ela é bem pequenininha. Pensei que era a Uzi, que era dos bandidos. A Uzi foi vendida. Não, e Magda, só para encerrar, foi vendida a gente brinca até que uma das formas até da gente brincar se a pessoa é um bom partido é perguntar simplesmente se ela tem um porte de arma. Tamanha é a necessidade de comprovações de todas as espécies que tu precisa oferecer para poder ter. Eu nunca ouvi isso. Nós, no ano passado... Nunca ouvi isso. Nós, no ano passado, nós brincamos várias
várias vezes, tu lembra também, né, Vitorino? Uma brincadeira. Que inclusive, hoje em dia... Caso com alguém que tem o porte de arma, que já vê com todas as negativas, testes psicológicos... Não, mas agora misturar nisso ficou meio esquisito, Roberta. Não é uma questão de misturar, é mostrar que hoje em dia, para se ter um porte de arma, tu precisa ter a comprovação de uma série de... essa é uma discussão de caráter ideológico. De atitudes de... Tá, vamos parar de ser cachorro atrás do rabo, que nós vamos falar, tu vai falar, eu vou falar, o Vitorino vai falar, enfim. Instagram, @atualidades.pampa, você participa do nosso programa, youtube.com/tvpampa, ativa a sinetinha que recebe todas as notificações quando nós estivermos aí no ar. facebook.com/atualidadespampa. O nosso e-mail, atualidades@pampa.com.br, e o nosso WhatsApp, que é o 999-777-001, cara. Falando nisso, nas manifestações dos telespectadores, o Gilson diz que num país sério, esse cara iria ao paredão. Isso aí. A Marilda diz que concorda com o Marconi, com a Roberta e com o Vitorino. A Ângela diz que equilíbrio emocional é tudo. Trânsito está uma loucura e a vida está muito complicada. Muito triste esse episódio. E o Jefferson, desculpe os que estão a favor, mas até hoje esse sujeito não era uma pessoa má. Como então saber quem é bandido ou de bem hoje na hora? No ato. Exatamente, esse é o cerne. Não temos como saber. Temos que ter o direito de nos defender de qualquer maluco que cruze o nosso caminho. Mas é que ele tentou não conseguiu. E aí vamos ver se esse cidadão realmente está limpo, né? Porque por enquanto ele não tem condenação. Vamos ver se tem se tem encrenca, enfim. Agora está evidente que esse menino de 24 anos é absolutamente despreparado. Né? Claro. E eu quero te dizer que acobertado sim pela família. Porque se não fosse, a família já tinha apresentado ele. É verdade. Já tinha ido com um advogado e já tinha... É que tem uma estratégia para fugir da... 24 horas. Tá bem, já passou 24 horas, então, assim, era hoje às 14 horas. O que a polícia está esperando é que eu estou seja tentando, apresentado. mas eu vou e volto. Que ele seja apresentado amanhã ou no mais tardar até quarta-feira. Estão contando com isso. Se ele não se apresentar, a polícia passa a apostar que estão tentando tirar ele do país. Mas eu estou feliz, viu, dona Mário? Fale, Mário, graças a Deus. Alguém vai falar de felicidade. Nacional ou internacional. Eu vivo exaltar. Muito bom, meu time ganhou da Copinha, o Grêmio em segundo lugar. Não é o problema. O problema é que foi resolvido o campeonato com 2 times gaúchos. Onde é que estava o Corinthians? Onde é que estava o Flamengo? O Flamengo disputou? Comprando jogar. O Flamengo disputou? Não existe. Nós ganhamos. Disputasse a ganhar. O Rio Grande ganhou, não está desmoralizado. Por favor, isso. Vitor, deixa eu concluir. Não é possível isso. Não. Corinthians, o meu Corinthians, o meu Mengão, não, era tudo. Terminou com o Internacional e Grêmio. Os dois jogaram muito bem. Venceu o melhor, claro que era o Internacional o melhor. Venceu o Internacional. Parabéns, torcida colorada, me incluo. Eu me incluo na torcida. Muito bem, Mário Eu Barcelos. digo que eu sou colorado. Parabéns. Eu amo o Internacional. Eu quero continuar com esse clima bacana, legal, de quem ganha, tá? Eu quero dizer para vocês aí uma notícia muito importante. Chegou a primeira liquidação de mostruário da SAAF. Desconto de até 30% em todo o mostruário que tem na loja. Na SAAF, em Canoas, são 800 metros quadrados e mais de 10 mil itens de decoração e presentes. E tudo isso com até 30% de desconto. Tem quadros pintados à mão em vários tamanhos, arranjos permanentes de alto acabamento, produtos exclusivos, uma linha enorme de estatuetas resinadas, também de alto acabamento. E uma grande linha em cerâmicas decorativas. Também tem aqueles aparadores de ferro em diversos tamanhos e cores. É a liquidação de mostruário da SAAF. Vai só até o final desta semana, gente. Só até o dia 1º. Desconto de até 30% no mostruário da loja, exceto, claro, que é a linha promocional. E é muito fácil de chegar na SAAF. BR-116, acessa a Avenida Lateral em frente ao Bourbon de Canoas e faz o retorno por baixo do viaduto. Você chega ali na SAAF. Agora, se você está vindo de Esteio, fique ali do lado que você está. Porque ao lado do viaduto da Boqueirão, passando a sinaleira, pronto. Você já chegou na SAAF Decoração e Presentes. Lembrando que todas essas maravilhas, todos esses preços especiais só valem até sábado dessa semana agora, dia 1º de fevereiro. Não perca essa oportunidade, tá? Ana, por manchete.
Bom, minha manchete não é muito animada, mas é um Mas não tem nada animado aqui hoje. Hoje está complicado. O fim de semana, do jeito que foi, não tem nada animado. Mas vamos falar, então, das chuvas e temporais em Minas Gerais e Espírito Santo. Está preocupando, sim, o país, porque em Minas Gerais já são 47 mortos, 65 feridos e mais de 14 mil pessoas desalojadas das suas residências. Quem esteve por lá foi o ministro, então, de Desenvolvimento Regional do Brasil, o Gustavo Canuto, que já, porque tem 101 cidades em estado de emergência, foi liberada uma verba federal do governo no valor de 90 milhões de reais para medidas para tentar conter os desastres naturais que estão acontecendo, como deslizamentos e principalmente dar um suporte para pessoas que não têm para onde ir porque estão em zona de risco. A gente coloca aqui o trabalho social agora que está sendo realizado em paróquias, igrejas que estão recebendo essas pessoas porque estão em lugares onde eles não estão ameaçados ainda. Eles estão recebendo esses valores para comprar comida, colchões, até mesmo algum suporte no quesito de remédio também está sendo enviado especialmente para o estado de Minas Gerais, mas também o estado do Espírito Santo é outro que desde a semana passada a gente vem falando bastante dele, justamente porque lá já são 9 mortos, incluindo 3 crianças, que na tarde, então, de hoje, uma delas, uma situação muito complicada, onde caiu uma casa, a criança estava nessa situação de deslizamento, né? Os bombeiros até tentaram salvar, tentaram, de alguma forma, tomar uma atitude para resolver a situação, mas a chuva é muito intensa, está levando casas. Para quem está observando as imagens que estão circulando pela internet, a gente até tentou pegar uma casa que em questão de segundos ela é levada pela enxurrada. Assim, chega a ser engraçado porque parece uma casa de brinquedo. Você vê toda aquela água passando e a casa simplesmente sai do chão e segue. Até o próprio morador disse que estava na casa até 10 minutos antes daquelas imagens serem gravadas. A gente tem aí um pouco do nível de chuva, né? Porque no estado de Minas Gerais, geralmente, nesse mês, eles têm uma precipitação de 329 mililitros, mas até hoje, né, pode atingir, então, 1.000 mililitros, aí os bombeiros trabalhando de forma incessante para tentar conter essa situação. Até o que a gente está trazendo, né, informação é que no estado do Espírito Santo tem uma barragem que pode se romper. A barragem de Francisco Grossi, então, é o que mais está preocupando moradores, porque aí a situação vai ficar pior ainda e o número de desaparecidos continua a subir. Os bombeiros até orientam que as pessoas saiam dos lugares de risco, mas até um fenômeno comum na região, mas ninguém esperava tanta chuva, Magda. Olha, é a famosa, vou puxar hoje, eu estou achando um dos assuntinhos cabeludo. As profecias de Nostradamus. Olha o que acontece, essa quantidade de gente que está morrendo e as coisas desabando e tudo. Gente, é um extermínio da... E a previsão meteorológica está confirmando que vai ocorrer também no mês de fevereiro. Então, e é uma pena, o estado do Espírito Santo é um estado muito bem organizado, eles são exemplo de finanças para o Brasil inteiro e estão dando todo o aporte, mas não adianta. Né? Agora, a solidariedade do povo é grande, isso é fantástico. Assim, o medão que eu tenho medão que eu tenho, a Ana falou ali, e esse é o meu medo, é as barragens. As barragens. Porque quando chovem, as barragens sofrem uma sobrecarga. A pressão dinâmica nas barragens, dependendo do nível que atinge os rios e o assoreamento, as barragens podem ter um incremento de quase 20% na pressão dinâmica da água. Um incremento de 20% na pressão hidráulica é uma pressão. E aí a gente trabalha no limite, né? E aí a gente lembra que essas barragens são todas sob crítica, sob investigação, sob não sei o quê. Isso é que bate o medão, porque estoura uma barragem dessa, bom, vocês já viram o que acontece. E não tem tempo do solo, então, reter, né, tamanho, volume de chuva, então ele fica muito úmido e ele começa a deslizar. Se ainda tivesse um intervalo de 1 ou 2 dias entre as chuvas, até a situação não seria tão preocupante. Mas como a Roberta destacou, a previsão do tempo é mais chuva, a gente coloca que na quarta e quinta-feira parece que o volume vai ser ainda maior. Então as pessoas não têm para onde ir, o Estado não tem uma atitude efetiva para tomar, porque você não pode tirar a chuva dos locais, então só pode retirar as pessoas que já nem têm mais para onde ir. E é um problema que ele não recomeça, né? Você tem um problema, né? E aí você tem um novo problema, porque agora, além daquelas pessoas, tem as novas que estão desabrigadas, as casas que já caíram, já agora tem região que sofre com a questão de higiene, de infecção, né? De saneamento que estourou. Eu estava vendo algumas imagens lá, um dos municípios.
foco virou assustador. Tem uma das regiões que eu estava vendo hoje, infelizmente eu não lembro o nome exato, mas o solo ele virou todo, assim, então tudo que é de saneamento que estava devidamente para baixo tá por cima agora. Então tem animal morto, sabe? É tudo. E isso se soma a essa carga de chuva que agora chega, sabe? E são quase 100 municípios, se eu não me engano. 101. 101 municípios. Tem noção do que é o tamanho do problema? As grandes cidades ainda têm um problema mais grave, que é a impermeabilidade. Você vai colocando asfalto, você vai fazendo calçada, aí na sua casa, em vez de você ter um gramado, você bota laje, você bota piso, você vai tornando os grandes centros urbanos impermeáveis. Chove, a água não tem por onde sair, só pode escapar pelo esgoto pluvial. O esgoto pluvial a gente sabe, tem uma capacidade limitada, né? Aí dá no que dá. São Paulo é assim, não tem esgoto pluvial que atenda um toró d'água em São Paulo. Meia hora de chuva em São Paulo, enche o Vale do Anhangabaú, é sempre o mesmo lugar. É que a água não tem para onde sair. A cidade é impermeável. Você colocou laje, asfalto. Construiu os piscinões, mas não tem dado muito resultado. Não tem, não. E só pra gente, trazer informação para os jovens que nos assistem, porque também a questão que cai no Enem e em algumas provas de vestibular é que isso é chamado, então, da zona de convergência do Atlântico Sul, que é a umidade da Amazônia que encontra frentes, de temperatura diferente, acaba gerando uma precipitação muito forte em um curto espaço de tempo. Então, se quem quiser procurar mais, porque em Minas Gerais e porque o Espírito Santo é normal, só que desta vez parece que foi um pouco mais agressivo, não era esperado pelas pessoas responsáveis por fazer essas previsões, que se surpreenderam com o nível de precipitação. Não é algo que pode se espalhar pelo Brasil. Já aconteceu no Rio, né? Isso, exatamente. 2011, janeiro de 2011. Se bem que eu acho que até com previsão eles se atrapalham. Aqui no Rio Grande do Sul, quando chega o verão, você não sabe que vai fazer calor? Sabe. Aí, avisando, tá? Maio, junho começa a chover aqui no Rio Grande do Sul. Tu não sabe disso? Faz frio em julho. Faz frio em julho. Eu vou te avisando desde já para te saber. E no ano que vem, em janeiro, vai fazer calor de novo. Vai aumentar o consumo de energia elétrica outra vez. Então, assim, tô dando a dica aqui, tá? Vocês fiquem ligados, porque o problema vai ser repetido. O senhor é inteligente. Eu não sou um gênio, não sou um monstro. Vocês são gênios, pois se você é gênio, vá conhecer a Centerótica. Eles trabalham com os melhores laboratórios e lentes com moderníssimas tecnologias. Varilux, Zeiss, Rodenstock e também o sistema Freeform da Curve Optical. Muito mais nitidez para o seu multifocal, um sortimento de armações maravilhoso e o atendimento é feito sempre por técnicas em ótica. A Centerótica tem 2 endereços dentro do Complexo Hospitalar Mãe de Deus Center, da Carlos Gomes, que é a Avenida Soledade 565, ou na tradicional Galeria do Rosário, no centro da nossa capital gaúcha. Sempre com promoções e brindes, até porque você merece. E neste mês, nas suas compras, você será presenteado. Vai poder escolher ou com uma linda echarpe ou com uma linda necessaire. Esta é a necessaire e esta é a echarpe. Gostaram? Pois então, vai fazer boas compras, bom produto, com boas condições e ainda vai ganhar presente. Centerótica, a sua ótica. Não esqueça isso. Eu falei para o Alexandre, não tem presente para os meninos, não? Não, só para as meninas. Essa necessaire é linda. Tu quer uma necessaire? Ganhou. Eu acho que não ficaria bem. Mas pode usar em casa. Não seja preconceituoso. Vitorino se autodenominando menino. A Violetinha adorou. A Violetinha tem uma. Falando em preconceito... Pois não. Vou aproveitar e emendar na minha manchete, já que o gancho surgiu. O banco Goldman Sachs, que é um dos maiores bancos de investimento, operadoras de investimento do mundo. A gente diz banco, mas não é banco, é operadora de investimento. O Goldman Sachs tomou uma atitude na semana passada e fez a divulgação mundial do procedimento, que é, Chicão, essa tu vai adorar, ele não vai aceitar IPOs, que é IPO, né? Que é lançamento de ações, ele não vai aceitar IPOs de empresas em que os diretores sejam todos brancos e heterossexuais. Mas isso é um absurdo. A Goldman Sachs disse que aposta na diversidade e que quer que esses bancos tenham na sua diretoria mulheres, gays, negros ou de outras minorias. O grupo Goldman Sachs
diz que faz parte de um projeto da empresa. O David Solomon, que é o presidente do grupo Goldman Sachs, disse que essa é uma proposta da empresa, decisão da diretoria, que será cumprida à risca. Ou seja, ainda nesse primeiro semestre começa o processo... recuperar o financiamento do grupo? Começa, sim, aparentemente sim. O banco de investimento não quebra, quem quebra são os clientes. O que acontece? Nesse primeiro momento, ainda no primeiro semestre, Goldman Sachs deverá enviar cartas aos seus principais clientes, alertando para esse processo de, digamos assim, seleção, que segundo a Goldman Sachs, nada mais é de que respeito à diversidade. Eu acho isso um racismo ao contrário, não deixa de ser um racismo. Assim, com todo o respeito que me merece a diversidade, mas estão misturando as coisas. Total. Estão misturando as coisas. Exigir que um banco tenha na sua diretoria um gay, o que vale é a capacidade, mulher, interessa, a competência da pessoa. Só para fazer bonito. Para agradar, para É a mesma coisa de tu botar para administrar a tua empresa um filho teu que não tem condição. E como tem por aí. Né? É o que mais tem por aí. Mas, tu concluísse? Não, é só isso. Eu queria chamar a atenção para isso, que eu acho que precisa ter um certo cuidado. Não, mas eu dei um palpite e perguntei. Cuidado, porque uma coisa é você defender, né, a diversidade, você atentar para a diversidade. A outra coisa é você impor. Claro. Lembra de uma piada que existia antigamente? Negócio de ser nos anos 60, você não sei o quê. Vou me embora antes que seja obrigatório. Quando for obrigatório, eu tô fora. Então, tá quase obrigatório. Chicão Tofani. Ana Magda, o impacto da morte de Kobe Bryant foi uma devastação que nunca teve na história do planeta em termos de esportistas. Então, vou explicar por quê. O basquete é hoje um dos esportes mais curtidos no planeta. Não é o mais é o futebol, indiscutivelmente. Mas o basquete está um dos esportes mais midiáticos. E Kobe Bryant, para o basquete, ele não era o melhor. O melhor foi Michael Jordan, era o segundo melhor. Ele seria uma espécie de Messi. Michael Jordan foi o Pelé. Só que o Michael Jordan vivia numa época que a internet estava começando. E o Kobe Bryant pegou o apogeu da internet. Likes, Twitters, Facebook, redes sociais. Tudo isso dava um efeito rebote no basquete. O basquete, como a Fórmula 1, ele precisa de ícones. A Fórmula 1 precisa do Lewis Hamilton. Sem o Lewis Hamilton, ela não existe. Ela tem que inventar outro. O Max Verstappen, vamos supor. E o basquete era Kobe Bryant, era a cara do basquete. O basquete, como via Kobe Bryant pela NBA, entrou em todo o planeta. E essa tragédia teve esse viés muito forte. Nunca houve um esportista que eu me lembro, olha, eu curto esporte há muitos anos, nem Ayrton Senna, porque o Ayrton Senna era um fenômeno mais local. A Fórmula 1, Europa, naquele pedaço, Japão e Brasil. Kobe Bryant não. É mundial a história Kobe Bryant. Los Angeles Lakers é uma das camisetas mais vendidas no planeta. É um Real Madrid do basquete. Ainda mais a tragédia também teve um componente familiar. Morreu a filha dele de 13 anos de idade, que tinha um DNA que a menina já estava jogando basquete. Ela já estava querendo competir nas categorias de base da NBA. Isso aí tudo acarretou uma comoção nunca vista no mundo todo. Todo mundo ficou enlutado pela morte de Kobe Bryant. E Kobe Bryant era um artista da bola do basquete. E o basquete com Kobe Bryant cresceu como nunca. E teve um caso no Brasil. O ídolo dele é o Oscar Schmidt, que foi o maior cestinha do basquete não profissional no mundo. Um brasileiro. Mas ele morou na Itália. Então todo mundo se enlutou com Kobe Bryant. E a morte foi verdadeiramente um absurdo. Porque as condições de pilotagem não estavam legal naquele dia na região de Los Angeles, que é essa cidade que ele morreu, Calabasas, se não me engano, é próximo a Los Angeles. Já tem imagem na internet, inclusive. E o piloto errou, sabe? Agora, eu vou fazer uma pequena pergunta para o nosso telespectador, que me chama muita atenção isso. Essas pessoas de grandes projeções, elas têm um componente chamado ansiedade e a pressa pelo business, porque Kobe Bryant deixou de jogar. Ele é aposentado, mas ele continuava tendo escolas de basquete. O caso de Porchat, também aquele Porchat, o jornalista da Bandeirante, se não me engano. Porque se o Kobe Bryant pegasse uma das 10 Ferrari que ele tinha uma coleção de carros, e a filha dele, e fosse para a cidade que ele ia, Newport, 1h30 de Los Angeles, ele estava vivo. Ou esperasse um pouco baixar aquela Mas o ser humano, né, Roberta, ele dá muita chance para o azar, aquela ansiedade, eu quero chegar mais cedo,
e o mais cedo pode te levar à morte. Não, o que eu achei interessante do teu ponto de vista é justamente essas celebridades, é quando tu tens muito poder, tu conhece a pessoa, ou tu se autoconhece em dois momentos, quando tu não tem poder nenhum, ou quando tu tens muito poder. É o caso ele dele. Tem muito poder. Ele não tinha autorização para voar naquele momento. O helicóptero dele era um dos melhores do mundo. É o melhor do mundo, é o mais seguro do mundo, porque o helicóptero não é seguro em lugar nenhum. E esse, em especial, é o único modelo que os presidentes e os líderes do mundo inteiro voam com esse modelo de helicóptero. É caríssimo, é uma coisa inacreditável o custo dele. E, na verdade, ele estava num momento de neblina, ninguém estava voando, inclusive a própria polícia americana estava impedida e ele pediu uma autorização especial. E deram essa autorização especial. Que é o Kobe Bryant. É o que nós temos como notícia até o momento, né? Porque isso vai ser investigado melhor. Então, isso que tu estás trazendo, eu acho que serve como uma lição, assim, algo para nós todos refletirmos. Quando a gente tem o poder, às vezes a gente tem muita pressa, a gente quer para ontem. O nosso país, por exemplo, é o campeão mundial de ansiedade. Da ansiedade. Então, isso que tu estás falando é muito, porque às vezes, quando a gente é pobre, quando a gente tem limitações, seja por saúde, seja por físico, parece que aí a gente se conforma. Não, eu vou ter que andar de carro porque eu não tenho um helicóptero. Vem cá, vocês dois estão culpando o cara pela morte dele? Não, nós estamos dizendo que existe um componente da ansiedade. Eu vou dar um exemplo. Ansiedade é conforto, cara. Tudo bem, tudo bem. Não, conforto sim, ele utilizava diariamente mas se eu tenho um helicóptero aqui na frente para ir até minha casa... Eu vou te dar um exemplo. Mas, Roberta, vou dar um exemplo. O Emerson Fittipaldi, tem uma foto minha com ele no meu livro, que eu entrevistei ele, inclusive quando ele lançou o Emerson Fittipaldi Collection, ele mandou pelo Dado Bir, que é meu amigo, um relógio, porque sabe que eu sou um colecionador e gosto de relógio. Na entrevista eu perguntei para ele se ele gostava de andar de avião particular, para esse deslocamento curto, não, de carro com motorista. Não posso dar chance para o azar. Tive tanta chance que poderia ter dado um azar em tantas corridas que ele correu, porque vai dar Isso é prudência. Para ir de uma cidade a outra. É prudência, exatamente. Prudência é... Foi lastimável a perda de Kobe Bryant. É uma pena. E a vida continua. E realmente, ele usava muito. Nossa, sim, até quando não sei. Mas continua. Então vamos aproveitar enquanto ela está aí. O Kobe, ele tinha um diferencial, e porquê do tamanho dele, né? O Chicão tentou fazer essa comparação entre Pelé e Messi. Até não dá, né? A própria liga, a NBA, ela é tão diferente que ela difere até do próprio basquete. Das regras da FIBA. Né? Você tem a FIBA, que é a Federação Internacional, e a NBA, né? Porque ela vai além do jogo. Né? Ela modifica a forma de lidar com o esporte. É por isso que esses atletas atingem, né, esse patamar. Kobe, além de tudo, mudou a forma de jogar. Né? Você tem o óbvio, né? Normalmente acontece na Liga Norte-Americana, o cidadão sai do colégio, vai para a universidade, foi direto. Ele é observado, mas ele era tão diferenciado que ele se permitiu, os olheiros permitiram, esse cara está pronto. Se ele quiser cursar agora, a partir do 2º grau, ele cursa, mas ele está pronto para a NBA. E assim foi, quebrou todos os recordes, alcançou marcas, né? Hoje a ESPN, inclusive, transmitiu o seu último jogo, em 2016, contra o Utah Jazz, em que ele fez 60 pontos, ele teve partida de fazer 81 pontos, ele jogou com o tendão rompido, é um negócio, é um outro patamar. A gente se toca pela morte da Gigi, né? A menina de 13 anos, ele deixou outras 3 filhas. Um bebê de 8 meses. Como nesse fim de semana eu fiz lá uma postagem, não teria como ser diferente. A ligação dele com a Gigi era algo que nem o resto da família sabia explicar. Né? Desde sempre foi ela e ele sempre juntos, né? Seria ainda mais devastador se porventura nessa tragédia eles acabassem falecendo separados. Ela já estava sendo observada, eles estavam indo porque ele, pelo apelido Black Mamba, né, ele tinha uma entidade lá que trabalha com esporte, com criança, para mandar para as ligas, né? E ela já é destaque, já era, né, infelizmente destaque, já estava sendo observada por universidades e ela estava indo para uma partida, inclusive. Né? Então é muito triste. No meio de tudo isso, eu estou vendo, a gente está observando tanto essas questões técnicas, né? O que esse final de semana me pegou, porque eu percebi que até então eu não tinha perdido um ídolo. Na vida, né? Eu não tinha assim, vi Senna morrer, mas tipo, pra mim Senna e o Zé é a mesma coisa. Eu vi gente da minha profissão, como o Boechat, que morreu e vida que segue. Mas a ideia de perder um ídolo realmente e sentir a dor foi a primeira vez.
E aí tu para pensar, porque sempre me incomodou essa coisa de por que as pessoas recebem mais flores depois de mortas do que vivas, né? Sim. Então, a lição que fica depois de um fim de semana como esse é não perca seu tempo. Se admira, vai lá e diz. Se gosta do trabalho, vai lá e exalta enquanto tem que homenagear, não espera 3 dias de luto. Homenageia com um cidadão em vida, abraça, diz que ama, Exatamente. seja lá o que for, né? Mas não perde o tempo. O Chicão não aguenta mais tanto abraço. Né? Eu quero aproveitar esse abraço. momento para dar uma notícia muito importante para aquelas pessoas que têm perda auditiva. A Mais Sons Clínica da Audição fechou uma parceria com uma empresa europeia de aparelhos auditivos. Isso significa que a Clínica da Audição está com um lote de aparelhos auditivos com funcionamento por indução magnética. E esta tecnologia é a mais moderna do mundo. São aparelhos invisíveis, automáticos e com adaptação instantânea. Os estudos mais recentes da neurociência comprovaram que estas próteses são capazes de estimular novos neurônios no sistema nervoso central, melhorando a audição, a memória e a parte cognitiva do paciente. Para ter a sensação de escutar com esta nova tecnologia, siga minha dica, ligue para o número 3061-7373, 3061-7373 e agende uma avaliação, um teste auditivo. Aproveite esta oportunidade que a Clínica da Audição trouxe para você. Lembrando que o número de aparelhos com esta tecnologia de indução magnética é limitado. E quanto antes você marcar a sua consulta e fizer o seu exame, mais chance você tem de ser beneficiado com esta tecnologia. Marlene Barcelos. O senhor Maia, o todo-poderoso presidente da Câmara dos Deputados, que fez só 74 mil votos, foi um dos menos votados que chega à deputação federal no Rio de Janeiro, consegue, mais uma vez, continuar sendo o presidente da Câmara, todo-poderoso da Câmara. Né? Eu estou com a informação publicada hoje no Jornal do Sul de quantos voos ele fez. Não é a outra vez que eu falei, são novos voos feitos dentro do recesso, porque agora eles não estão trabalhando, né? Tem gente que acha que eles trabalham muito pouco, né? Bom, ele não é só recordista em uso e abuso dos jatinhos da FAB. Apenas em 2019, ele viajou 200 e tantas vezes, né? 2019? 2019. A última de 2019, jatinho oficial, foi para Campinas e em pleno recesso já são 8 passeios pela FAB. Rodrigo Maia viajou 238 vezes em jatinhos da FAB durante o ano de 2019. Está aqui o número superior ao total de dias de trabalho no parlamento. No recesso de julho do ano passado, o presidente da Câmara foi para Campinas, onde pegou um avião com a família para os Estados Unidos. Para ir até Campinas, ele solicitou a presença do jato, o jatinho apanhou ele, levou para Campinas, e Campinas ele foi num outro voo para os Estados Unidos, etc. Né? E a gente pagando. Isso. Realizou 3 viagens para Brasília, 3 para o Rio de Janeiro, onde reside, e outras 2 viagens para São Paulo, durante agora, o recesso, onde nós estamos trabalhando. Ele liga para lá, olha, eu preciso de um jatinho hoje aqui no aeroporto do Rio de Janeiro. Né? Então ele vai ali, vai a Brasília, vai a São Paulo e tal. Tudo às expensas sua, minha, nas expensas de todos nós que somos brasileiros e que pagamos religiosamente os nossos impostos. Se você não pagar, vai descontado, o imposto de renda vai em cima para quem ganha mais de R$ 2.000, R$ 2.000 por mês, imposto sobre salário e não sobre renda. Isso é um dos grandes erros, isso tinha que ser modificado. Trabalho não é renda. Você ser funcionário não é renda. Renda é vender um apartamento, vender uma terra, vender um carro e oferir lucro em cima dessa venda. Aí é renda. Ou ações, essas coisas todas parecidas. Então, esse senhor que usa e abusa, que é o todo-poderoso da Câmara, continua usando. E a imprensa brasileira, os jornais, isso aqui foi publicado hoje no Correio Brasiliense também, né? Então, todos os jornais publicam isso, as redes sociais e tal. E parece que ele faz ouvido mouco, né? Os ouvidos moucos, e não ouve absolutamente nada. A pergunta é, até quando nós ficaremos subordinados a esse tipo de comportamento? Até quando o povo brasileiro vai pagar todas estas contas que aparecem e são pagas, evidentemente, o que custa? Você tem que ter o jato, você tem que ter manutenção, você tem que ter um coronel piloto, você tem que ter um copiloto, etc. E mais o que tem dentro do próprio jatinho, lá, café, refrigerante, água e sanduíches, né? Eu ouvi uma entrevista desse sujeito hoje, beira a mediocridade, sabia? Esse sujeito é um dos mais poderosos da nação e beira a mediocridade.
Você vê ele falando, faz o Sarney parecer inteligente. Vai, é forte, então. Eu falei esses dias, semana passada, o nosso Marconi até olhou para mim com... É sintaxe, ele não conclui uma frase, ele não sabe, ele não tem, ele não articula, ele é pior que a Dilma Rousseff, meu. Mas pra Não, lá não tinha nada pior. Mas vamos combinar que para falar, no geral, hoje, funciona, né? Se a gente pegar a capacidade de interpretar... o público dele. Eu posso só apostar... Hoje, no mundo, ninguém vai estar dando importância disso aí, mas eu posso apostar agora que deve ter uma quantidade de pessoas achando que eu falei mal do Senna. Achando que eu diminuí o Senna porque, para mim, ele não é ídolo. Já tá. Mas eu posso só apostar. Já tá. Que pelo fato de eu sequer saber como liga um Fórmula 1... opinião e eu porque não sei o quê. Então, assim, a audição seletiva funciona hoje em dia, né? Mas o público desse Maia é o público do Eduardo Cunha, é o público daquela rapaziada que foi presidente da Câmara lá, presidente do Senado. Eles fazem discurso para a turma deles. Ou seja, ele faz discurso para os deputados votarem nele na próxima eleição e ele continuar como presidente. Então ele promete um gabinete novo para não sei o quê, vou colocar o teu sobrinho lá, tua amante, vou colocar lá na gráfica do Senado, vou colocar não sei quem. Você sabia que a gráfica do Senado é a maior gráfica do país? Não sabia. Sim. 8 Acho que tu mesmo já tinha falado nesse programa. Não é verdade. Vou repetir. A gráfica do Senado. Parece cena de teatro. 8 mil funcionários. Fala. É um Quanto cada um é, porque... É um cabidão de emprego que não tem mais tamanho, não serve para nada. Como tu mesmo disseste na rádio hoje, o valor de um salário da iniciativa privada é 2 vezes, no mínimo, inferior ao da iniciativa... No setor público, né? Setor público, os salários são, no mínimo, o dobro. Imagina o custo disso. Carla Krieger, Estou aqui procurando a gráfica. O contrário procurando a dos gráfica do votos. Senado. Então, deixa eu achar aqui, ó. Boa noite. Carla, hoje 100% fresh. Todos de parabéns pelo programa, mas vocês não vão falar da briga de trânsito na Zona Sul? Como assim? Regis Fernando, a briga se transferiu para essa bancada. Todos vimos que não tinha arma na mesa, porque nós falamos mais de metade do programa justamente sobre isso. Ele mudou de Não, canal é que agora. certo ele ligou agora. A TV, e se quiser ver alguma depois, coisa. facebook.com/. Isso. Né? Então, Atualidades Pampa, que é o nosso canal, todos os nossos programas ficam gravados na íntegra lá. Então, participe, você pode comentar depois. A gente vê que tem gente que vê depois, comenta depois. Muito obrigado. E também através do canal no YouTube, youtube.com/TV Pampa. Muito Quero bem. agradecer também, Magda, as pessoas que estiveram no lounge da Rede Pampa, lá em Capão da Canoa. Muito obrigado a todos. Olha, o sábado foi maravilhoso. O senhor deu muito autógrafo? Foram dezenas de pessoas. Não, autógrafo não existe mais. Hoje em dia é foto, selfie. É foto, Selfie. Verdade. Então, assim, muito obrigado às pessoas que manifestaram carinho. Releve daqui. Obrigado às pessoas que mandaram abraço, menos pro Mário, que é um chato. O resto, todos os abraços foram transferidos. Transmito à bancada, foram dezenas de pessoas manifestando o seu carinho, o seu apreço, hora por um, hora por outro. Então, assim, a todos que foram, muito obrigado. Em nome da Rede Pampa, em nome do Atualidades Pampa. E contar que o Vitorino é tão pão duro que nem autógrafo ele dá. Não se usa mais autógrafo, Mário. Tu tá do tempo do videocassete. Chicão Tofani. Fita Betamax. Dona Magda, acho que o Rio Grande do Sul está evoluindo. Tem um escritor gaúcho aqui que trabalhou no meu livro, Fábio Gonzalez, e está lançando uma série de Os Guerreiros de Orion e o Príncipe Draconiano. Livro de ficção científica. Esse cara acredita em OVNI, tem estudos sobre OVNI e está lançando na internet em forma de e-book. Eu acho muito legal isso. Muito boa essa tua informação, Chicão Tofani. Vitorino, por favor. Fazer um convite, Magda, porque amanhã, ou na verdade hoje, né, terça-feira. Essa terça-feira, a Festa Nacional da Música 2020 terá o seu lançamento oficial no Chalé da Praça 15. Lançamento da revista de 2019 e o lançamento oficial da festa 2020, que está confirmada para Bento Gonçalves, Coração do Vale dos Vinhedos, Magda Beatriz, apresentadora da noite principal. Enfim, um evento que já faz parte do calendário artístico de muitos artistas e principalmente o calendário cultural do Rio Grande do Sul. E o Gustavo Vitorino também conduz a festa do lado de fora, porque ele é menino, se tiver frio, o azar é dele, se tiver calor, o azar é dele. Fala em frio. O ano passado tu voltou mal de lá, né? Ano passado, rapaz, a temperatura começou a cair, e ainda tinha Choveu, lembra? Choveu muito. E ainda tinha artista para entrar, ainda tinha...
Alguns artistas me surpreenderam. Eu não sabia que eles tinham tanta penetração popular. O Naldo Bene, por exemplo, eu imaginava que já tivesse passado a música dele. Nossa, fez uma... A tarde e noite gospel, espetacular. Sempre é um sucesso, né? O pessoal do samba, definitivamente a Festa Nacional da Música tem uma marca registrada, que é você conhece o que vai ser sucesso no ano seguinte. No ano seguinte, bacana mesmo. Carla. Agora, Magda, 7 anos do incêndio da Botkiss, que foi a abertura. 7 anos também do incêndio no nosso mercado público, no segundo andar do mercado público, e não conseguiram ainda reabrir o mercado público. Mas tu sabe uma das coisas que acontece, né? É que no mercado público tem os permissionários, me corrija se eu estiver equivocado. E eles estavam tratando de eles mesmos fazerem a obra. Mas aí existe a possibilidade de tirar deles... de passar para a iniciativa privada deles. Bom, eu não vou botar mais dinheiro, né? Para que eu vou botar dinheiro se eu não tenho garantia nenhuma de que eu vou continuar com o meu negócio ali? Segurança jurídica. Eu acho que eu sempre fui defensor de que se criasse, se respeitasse e se desse poder à associação dos lojistas, restaurantes, enfim. Porque, ninguém cuida melhor do seu nariz. Mas eles estavam tentando fazer essa obra, só que aí agora vieram com outro papo. Aí vieram o negócio de privatizar, aí vai vir taxas, vai vir não sei o que. Já não gostei. Pararam, né? Já não gostei. Porque, ali é um local... Eu vou repetir, ninguém cuida melhor do negócio que o dono. Os lojistas ali vão criar, eleva condomínio, baixa valor, sobe valor, aplica aqui, aplica ali. Da melhor maneira. Eles administram da melhor maneira. Esse negócio de botar iniciativa privada, eu não sei, não. Eu fico eles também ficaram receosos. E o próprio investimento da iniciativa privada, né? Algumas grandes empresas aqui da capital gaúcha pensando na valorização do patrimônio histórico, mas sempre querendo ganhar alguma coisa, né? Alguma loja, alguma exposição dos seus produtos, até tentaram investir e os próprios lojistas foram contra, porque daqui a pouco você cede, né? Toda a reforma do segundo andar tem que ceder todo aquele espaço para uma grande empresa que não vai valorizar. É por isso que não é que está demorado, porque está demorado. Não é bem assim, já estaria tudo resolvido. E até tinha a proposição de algumas lojas expandirem os seus negócios no segundo andar. Eles têm o maior interesse em concluir aquilo ali, né? Porque o sujeito pensa assim, eu vou botar a minha grana para consertar um negócio, para entregar para... Não, né? Agora, dona Magda, eu sinto uma saudade muito grande do mercado, daquela parte superior, quando eu podia fazer um happy hour com os meus amigos. Né? Eu tinha um grande amigo, você deve ter conhecido, Luiz Osório Barão, que tinha um jornal chamado Crônica. Quem é? Era meu amigo e tal. Vamos ali tomar um uísque e tal. Então eu sentava ali na mesa, aí aquele desfile de moças bonitas que desfilavam por ali numa época, sabe, 30 e poucos anos atrás, 40 anos atrás, vamos colocar 40 anos atrás, né? Eu ali e conversava com ele era muito expedito, uma pessoa fantástica, e ele e outros amigos, tantos da época, né? Porque muitos já foram, né? Como ele também já foi. Então tem muita saudade do mercado público. Se voltasse o mercado público com aquele charme daquela época, eu tenho certeza que muitas pessoas iriam fazer o seu happy hour ali no mercado público. Sem dúvida, né? Se o centro da cidade não tivesse se transformado numa terra de ninguém, né? Mas dá uma tristeza. Claro, durante 7 anos, já se passaram 7 anos e foram incompetentes no sentido de fazer apenas uma obra. O mercado público para ser construído foi construído em 5 anos, há quantos anos atrás? E agora para fazer uma obra 150. Dura mais do que 7 anos, é inacreditável. Um telhado, né? Teoricamente, uma coisa que... Vamos chamar o chinês aqui que está fazendo hospital para 1.000 pessoas lá. 1.000 pessoas. Garanto que está cheio de morcego. Claro, o chinês que entrega o hospital agora, vamos trazer ele para cá fazer uma cheio de morcego. Claro que de forma irônica, mas onde é que está a novidade? Vocês estão surpresos por quê? É Porto Alegre, gente. Não fica pronto no dia. É óbvio que atrasa, é óbvio que demora. É combinado de ficar pronto com a obra da Copa. Gente, Porto Alegre, província que a gente mora. Não, é uma província que arrota ser uma megalópole. E não é. Ela se contenta viver na mentira que ela conta para ela mesma, historicamente. Verdade. O que me surpreende é a gente aqui. Poxa. Vamos dar uma manchete, Marconi. Pois é, mais uma vez, polêmica envolvendo aí a gestão Bolsonaro. E as questões éticas, né? A gente fica aí acompanhando geração de emprego, as questões econômicas, os números, né? E dentro do que a gente tem,
vai bem, muito obrigado. Mas essas questões a gente acaba esbarrando sempre. Durante o final de semana, o governador Witzel estava envolvido aí, né, com a questão das águas também lá no norte fluminense e entrou em contato, então, com o vice-presidente, o senhor Hamilton Mourão, para pedir aí, né, orientações, como é que a União pode, então, auxiliar nesse trabalho. Mas o que ele pensou? Vou botar no Insta, né? Lógico, vou fazer para aparecer, vou tirar uma vantagem. Contato direto. Claro, vou fazer, dizer aqui, ó, gente, estou trabalhando, olha só, estou falando com os grandões. Os caras me atendem. Mandou o Cupincha filmar, né? E pega, bota no Viva Voz, mas não avisa o general Hamilton Mourão de que estava ali no Viva Voz, de que a ligação estava sendo gravada. E aí, é claro, né, quando a ligação vazou, quando ele fez lá a propaganda, né, política por trás das relações muito íntimas, né, com o vice-presidente, tem a relação muito perto, ele achou, talvez, que o vice-presidente fosse gostar e tomou uma carraspana fortíssima, então, do senhor Hamilton Mourão, também do presidente Jair Bolsonaro, quando soube da situação, e esbarrou naquilo que é óbvio, né? A questão da ética, né? A questão comportamental. O Jair Bolsonaro foi até um pouquinho mais ameno, né? Disse, olha, não é usual alguém fazer isso, não gostaria que fizessem comigo. O que se trata por telefone tem que ser reservado. E destacou, caso isso vá ser levado a público, informe a pessoa do outro lado. Digo, olha, eu vou gravar aqui, nós vamos botar a público para ver que nós estamos trabalhando. O Hamilton Mourão foi um pouco mais além, né? E ainda disse, olha, aquele jeitão dele, né? Firme, rígido. Disse, olha, o Witzel disse que foi fuzileiro naval. Eu acredito que ele deve ter esquecido a ética e a moral que caracterizam as Forças Armadas quando saiu do Corpo de Fuzileiros Navais. E aí depois... Esse Witzel... Desculpe, senhor governador, mas o senhor é meio retardado. Como é que o senhor liga pro vice-presidente da República, põe no Viva Voz, manda alguém filmar e conversa assuntos... É um desrespeito ao cargo, né? Que isso, tio? Cara, ele ajoelhou para apertar a mão do Gabigol. Esse cara não surpreende muito mais a partir daí esse tipo de atitude. O Rio de Janeiro escolhe cada governador que eu vou te contar. O Mourão, ele perguntou se o Witzel teria lhe procurado. Ele disse não e deixa quieto, né? Foi bem taxativo, usou a expressão deixa quieto, inclusive, né? Para deixar claro. A assessoria do Witzel tentou limpar, né? Emitiu uma nota pública. Fez o papel dela, né? Fez o papel da assessoria. Deve ganhar né? muito bem. E disse que o vídeo tem somente a intenção de tranquilizar os moradores das cidades do noroeste do estado, por isso que é importante e de interesse público, a informação de que governos estadual e federal estarão unidos, era isso que ele queria mostrar, nós estamos unidos, né? Olha, eu tenho o telefone direto, né? Eu ligo direto para o Mourão e eles me atendem, falam comigo no Viva Voz, né? E é claro, o diálogo vazou. O diálogo em si, no fim das contas, não é a questão, mas foi a atitude. Ética. A atitude. O ato. Falta da ética. Ele que já foi juiz, inclusive, não sabe as regras. Mas ficou feio pra ele. Claro que porque ficou. O próprio Bolsonaro, ele já vinha dizendo há muito tempo, existe uma perseguição contra a minha família, que é feita pelo governador do estado do Rio de Janeiro. Inclusive, quando teve aquela questão toda das ligações da casa, do condomínio e tal, o próprio Bolsonaro, que não estava no país, disse que isso era uma ação do Witzel. Então, quer dizer, e agora ele demonstra que ele não é boa pessoa mesmo. No início da gestão, o Carlos Bolsonaro, enquanto ainda não estava tão exposto por ele próprio, ele fez um alerta. Ele disse, meu pai precisa ficar atento agora, porque os piores traíras que ele tem, os maiores traidores, estão muito mais próximos dele agora. Eles estão próximos. Os inimigos declarados e aqueles que a gente sabe que tem, aqueles que perdemos. O tal de PSL, o Bittar e os seus buquetes lá, você viu no voo. Tudo virando coxo, tudo. Ele tinha dito já que, de certa forma, a classe traidora que estava perto dele estava muito perto, estava muito colado. Né? E aí cabe ficar atento com isso. Uma batata quente, né? Porque na realidade essa situação se estende por 2 semanas, né? Sim. Mais aí meses, né? Que vem se agravando até 2 semanas, onde não tinha mais água no supermercado para as pessoas comprarem. Tive amigos que foram passar uma temporada, pessoas que estão indo passar o carnaval lá, que estão preocupadas
com essa situação, porque não existe água nem para tomar banho, assim, a água está numa situação absurda, tanto que os dirigentes são responsáveis pela empresa pública que faz o tratamento da água, então são 3 que já, claro, foram afastados do cargo, ex-dirigentes dessas empresas, que agora serão investigados por fraude e por corrupção. Então é algo que era muito pior do que simplesmente uma crise, né, no que inicialmente foi colocado como sendo um problema na tubulação. Agora, né, se torna muito mais grave, as pessoas não têm mais acesso à água, inclusive com protestos em toda a cidade do Rio de Janeiro, e numa época complicadíssima, porque agora começam, então, os blocos de carnaval, são festas populares, onde as pessoas precisam, sim, de uma água de qualidade, muitas acabam bebendo direto da torneira, onde encontram uma possibilidade de beber água, sim. E tá assim, é complicado. Pega muito mal para ele. Ele disse que foi sabotagem, que era sabotagem contra ele lá. Imagina dizer uma coisa dessa. Mas esse camarada, ele teve a petulância de, antes da eleição, foi lá, se apresentou para o governador, o Pezão, né, para o Pezão lá. Olha, eu gostaria de conhecer o seu gabinete, governador, porque eu vou ser o novo governador. Mas já sabe, e se elegeu. Mas se elegeu por quê? Por causa do Bolsonaro, só por isso. Para mim, a atitude do Witzel deixa muito mais... deixou claro que ele está pouco se lixando para a situação do Estado. Era um aproveitamento político, era pessoal. Mas o que mais ele precisa fazer para a gente entender ele quer ser candidato a presidente, né? Mas de novo, por que faz isso? Porque funciona. Porque funciona e porque dá certo. Também para incomodar o Bolsonaro. Mas não incomoda, é isso? Essa tentativa de incomodar Bolsonaro assim? É que nem o negócio do Moro. Incomodar o Bolsonaro exatamente para mostrar uma proximidade com o Mourão, para dar uma instabilidade entre o presidente e o vice-presidente. Criar fofoquinha, né? Mas sabe onde é que falha? Mas sabe onde é que falha? Porque isso aí seria inteligente se fizesse, por exemplo, um apoiador de Bolsonaro mudar de ideia. Ó, tá vendo aí, ó, nós estamos... Só que esse discurso com o Moro, essa tentativa de atacar Bolsonaro, só funciona de militante discutindo com militante. Porque os favoráveis, os apoiadores, os investidores, os líderes que estão, eles olham e dizem, a militância gritando de novo, tenta, vai. Não dá certo, não funciona. É bom que tentem, porque ficam o resto da vida assim. Mário Barcelos, aniversariantes, uma notícia? É o primeiro aniversariante de hoje, nós temos algumas personalidades extraordinárias. Wolfgang Amadeus Mozart. O grande compositor austríaco que nasceu em Salzburgo. Salzburgo é uma das mais lindas cidades da Áustria, fica na divisa com a Baviera. Lá Conheceu a cidade? Sim, a Edelweiss, aquela flor linda que significa branco nobre, Edelweiss. E ele nasceu nessa cidade e teve a sorte de ter um pai maravilhoso, mas principalmente ser um virtuoso, né? Então, ele começa desde os seus 4 anos de idade a fazer espetáculos pelo país, vai para Viena, a corte, o pai leva ele menino, ainda ele vai crescendo musicalmente. Um dos trabalhos mais fantásticos dele, além do Requiem, que foi tocado depois da sua morte, foi a Flauta Mágica. Não sei se vocês já ouviram a Flauta Mágica, é algo espetacular. Uma das óperas mais difíceis. Ele era maluco, só foi um gênio, né? Era um maluco, né? Um gênio. Então, hoje é aniversário aquariano dessa grande figura que foi o senhor Wolfgang Amadeus Mozart. Outro também de origem alemã, esse nasceu na Alemanha, Friedrich Schelling. Schelling foi um idealista alemão que se inspirou no grande Kant, Immanuel Kant, né, que foi um dos mais extraordinários homens da filosofia da Alemanha. E Schelling, tem o Schiller, que é poeta, o Schelling, que é o filósofo, é isso que eu estou falando agora. Ele criou alguns livros extraordinários, alguns conceitos que foram seguidos pelo Heidegger, foram seguidos pelo Schopenhauer e outros grandes filósofos. Eu sempre falo da mimese, né, que é os pensamentos parecidos, análogos, que são revividos através de outros pensamentos, outros conceitos com outros autores. Eles eram conhecidos como uma família espirro, né? Sim, senhor. O Schelling e o... o Lewis Carroll. Quem nunca leu Alice no País das Maravilhas, né? Todo mundo já leu esse grande britânico, esse homem culto, né? E, aliás, eu tomei nota de uma frase dele que eu achei espetacular. Não adiantaria falar sobre o ontem, porque até então eu era uma pessoa diferente. Que é verdade, a gente muda todos os dias, né? Esse é o Lewis Carroll. Bom, outros aniversariantes. Ô, João Vitorino, o senhor fala, eu não incomodo o senhor. O senhor diz que eu sou chato. O senhor me chama de chato e não sei o que mais, outros bichos mais. Mas o Killing aí, essa frase dele é muito muquirana.
Uma frase mais bacaninha. Jabuqueira. Eu nunca pensei que eu ia sentir saudades Frase pra dar gosto. Eu nunca pensei ouvir... Bom, depois que ele falou do Nietzsche, né? Que o Nietzsche quer nada a ver. Eu nunca pensei que eu ia sentir saudade do Nietzsche depois dessa frase. O grande músico e compositor brasileiro gaúcho, Radamés Inátali, também de aniversário no dia. Agora gostou. Donna Reed, atriz americana, que fez filmes fantásticos, filmes maravilhosos. Donna Reed, uma mulher muito bonita à sua época. Valdir Azevedo, músico brasileiro, que fez música. Pai do seu Chorinho. Pai do Chorinho, brasileirinho, o maior clássico. Isso, verdade. Ari Fontoura, o ator favorito do Vitorino, Ari Fontoura, que fez grande jogo. Sim, maravilhoso. Ele é de Curitiba, sim, mas tem um tipo de voz bem atípico, né? Eu tô aqui, vamos que é o melhor que ele. Mikhail Baryshnikov, sei lá, bailarino russo, o senhor está se metendo tanto que o atrapalhou. O Djavan, esse não precisa falar de Djavan, né? Precisa falar de Djavan, não, né? Djavan é maravilhoso demais, né? Maravilhoso. É uma figura fantástica. E agora, o ídolo do Vitorino, completando 57 anos no dia de hoje, Sérgio Cabral Filho. O ídolo do Vitorino. Vitorino reza todos os dias, me deem ele como cliente, né? Porque aí ficou rico. Seria meu sonho é ter ele como cliente como ele, né? Não, o Serginho, na última contabilidade, estava quase em 200 anos, né? O Serginho já passou de 200. Passou? Já concluiu, sim. Não, tem a Bridget Fonda, atriz americana, que é filha do Peter Fonda, né? E sobrinha da Jane Fonda. Conclui, então. Muito bem, doutora Roberta. Sim, só para um adendo, fica à vontade. Sabe, Marne, que o Mozart é maravilhoso quando a gente precisa memorizar algo, a gente coloca Mozart baixinho e lê o que tu precisa memorizar, que é interessante como realmente ajuda na memória, né? Fica a dica. E quem viu o filme sobre ele, Amadeus, não é nada daquilo do Antônio Salieri, aquilo foi tudo invenção de quem fez o script. Eu estou tentando ser amena, porque de fato hoje é um dia mundialmente muito triste, porque desde 2005 a ONU instituiu que no dia 27 de janeiro de todos os anos é o Dia Internacional em Memória ao Holocausto. E foi em 27 de janeiro de 1945 que as tropas russas, então elas eram junto aos aliados, chegaram a Auschwitz. E encontraram nesses 40 campos de concentração que existiam em Auschwitz, onde existiam campos de extermínio e campos de trabalho. Havia ainda 7.000 pessoas nesse local, onde morreu em torno de mais de 1 milhão de pessoas, a sua maioria judeus. Completa 75 anos, muitos sobreviventes se reencontraram nesse dia na Hungria. Muitos deles têm em torno de mais de 90 anos e eles estão sendo muito cuidados pela comunidade judaica internacional porque eles são as testemunhas vivas do que de fato aconteceu. E por que isso é importante? Porque existe um movimento onde há quem diga que não existiu o Holocausto, onde não existiu o que o nazismo gerou. Nós, brasileiros, temos que ter orgulho de um cidadão chamado Andor Stern, que está lá junto, e ele tem mais de 95 anos hoje. E, na época, ele chegou ao campo de Auschwitz, ele tinha um pouco menos de 12 anos, porque abaixo de 12 anos e acima de 55 anos, as pessoas iam direto para a morte nas câmaras de gás. E ele, por ter um porte atlético, ele foi separado. E ele, então, ficou trabalhando nos campos. Ele passou por uma história muito difícil. Ele sobreviveu, voltou ao Brasil, casou, teve 5 filhos, ganhou dinheiro. Depois ele perdeu todo o dinheiro quando teve o plano Collor. Depois ele conseguiu emprego de novo numa empresa e hoje ele é um senhor muito querido que conta a sua história. E eu gostaria só de trazer aqui uma frase que ele disse, que quando ele saiu com 25 quilos do campo, ele tinha muita vergonha do corpo. Ele levou alguns meses para conseguir tirar a camisa e um dia ir na beira de um lago, perto de onde era Auschwitz, para tomar um pouco de sol. E ali, no horizonte, ele já não tinha o pai, a mãe, os irmãos, a família, os tios, todo mundo tinha morrido. Ele olhou para a vida e disse assim, eu vou comprar um par de sapatos
que não entre água e que me aqueça no inverno, porque tem que lembrar que ele ficava com pouca roupa abaixo de menos 22 graus, inverno europeu. Eu não quero que esse sapato machuque os meus pés. Ele sentia muitas dores no corpo. E eu quero também uma meia confortável. Eu quero uma roupa limpa sem insetos, porque como eles não tomavam banho e o mesmo frasco, que era um pinico, servia de pote para comer a sopa do dia, que era tudo que ele comia num dia. Um pedaço de batata que tinha ali, um restinho, era lutado como se fosse um banquete. Ele também disse que no inverno ele gostaria de ter um paletó com bolsos para ele colocar um pedaço de pão. E ele queria um relógio. Sabe por quê? Porque ele queria deixar esse pedaço de pão junto a ele e ele saber que ele poderia comer esse pão a hora que ele quisesse, que ele tinha ali comida. E ele também queria saber que todos os dias ele podia se movimentar para um lado e para o outro e que nada ia machucar ele não ia receber nenhuma batida no corpo. Isso ele contou. Então ele diz, com muita eloquência, que o que sustentou ele e o que sustenta ele é a compreensão de que todos os dias há pequenos milagres e que essa gratidão, que atualmente ela está tão mal falada, ela de fato é poderosa. Que realmente se sentir grato pelas coisas que a gente tem e pelas coisas boas que a gente vive, pelas coisas mais simples que a gente tem, é muito importante. Então, eu gostaria, em nome de todos que faleceram nesse momento tão trágico, de tantas famílias que se perderam, tantas almas maravilhosas que se foram, que a gente honrasse essas almas, agradecendo alguma coisa que você aí tem na sua casa nesse momento e que talvez você não perceba. E que em todos os dias você possa, de alguma forma, agradecer. Coisa simples, como o seu externo agradece, tipo a cama que ele dorme, a toalha que ele seca o rosto quando ele lava o rosto de manhã. É isso. Tô bem. E por falar em pequenas gratidões, né? A gente aqui no Brasil tem que ser grato ainda porque o coronavírus parece não ter chegado por aqui de um assunto complicado para outro, né, mais atual, mas que também preocupa muito as pessoas ao redor do mundo, é que o vírus parece estar se espalhando de uma maneira incontrolável. Até a Organização Mundial de Saúde diz que foi um erro, foi precipitado em falar que não é uma pandemia mundial. Ele tirou então hoje o fator, né, a situação da doença de moderado para, sim, preocupante, uma situação elevada de preocupação por parte da organização. Agora nós tivemos também uma morte, a primeira em Pequim, o que mostra uma capital de grande, né? A gente sabe que todas as capitais, né, são lá do universo asiático, da China, mas até a própria cidade que tem 11 milhões de habitantes, onde começou tudo isso, Hubei, e até o prefeito hoje pediu afastamento do seu cargo, disse que foi imprudente no momento em que percebeu a gravidade da situação, ter tomado medidas equivocadas, porque quando você fala que tem uma epidemia numa cidade, a primeira coisa que todos nós faríamos é sair dessa cidade. Claro. Mas você não sabe se está com esse vírus ou não, o que acaba propiciando para que ele se espalhe, e a gente coloca aí que já são mais de 2,7 mil pacientes confirmados a infecção pelo coronavírus, já são mais de 81 mortes. Hoje a gente coloca que em vários países da Europa as pessoas com medo fugiram e estão espalhando esse vírus que a gente coloca. Se espalha de maneira muito rápida, é uma doença respiratória, então estar no mesmo local que alguém que tem o vírus já possibilita que você pegue. Cada vez mais a situação se mostra mais grave e as pessoas têm que sim tomar cuidado, mas a boa notícia é que hoje em Niterói tinha uma mulher então que teria viajado, teria suspeita, né? Exatamente, então o Ministério da Saúde mais uma vez efetivo em falar que não é o caso, que a mulher então não tem coronavírus. O problema que me assustou hoje vendo essa estatística é que, por exemplo, a peste espanhola tinha uma taxa de 3 ponto alguma coisa de transmissão. E hoje o coronavírus está com uma média de que cada infectado está com capacidade de infectar 2,6. Ou seja, um número ainda maior de possibilidades. O que é pior, o coronavírus, ao contrário da maioria dos vírus, quer dizer, essa variante de coronavírus, vamos explicar aqui, coronavírus é uma classificação, é um tipo de vírus que tem um tipo de contaminação específica. Magda, menos de 3% das pessoas apresentam sintomas. A grande maioria é assintomática. Esse é o problema. Quando vem, não existe remédio, ou seja, as defesas do organismo que tem que agir
Se o seu organismo não conseguir defender você, você está morto, vamos ser honestos. Se não estiveres bem, né? Os cientistas Por isso que as pessoas de idade avançada são Os cientistas americanos estão em contato com os médicos chineses e essas semanas começam a fazer testes com outras variantes de coronavírus em que já existe a vacina e funciona. Então, eles vão fazer testes essa semana para ver se alguma dessas vacinas, dessas variantes, funciona. Porque até agora, o único medicamento que existe é paliativo, para conter os sintomas e o desconforto da doença, mas não atua e não mata o vírus. Então, é um negócio assustador, muito assustador. Não, e a gente até no retrospecto, né, agora se fala bastante das epidemias que nós tivemos e nenhuma chega ao grau de tempo de chegar a tantos países, a tantas pessoas, de maneira tão rápida, tanto que a Netflix acabou lançando... Incuba mais rápido e se espalha mais rápido. Até um documentário que fala a respeito chamado Pandemia, que assim, colocou literalmente o pânico em muitas pessoas, porque todo mundo disse que no universo da saúde todos sabíamos que teríamos uma doença que iria acontecer. E grupos que já trabalham, universidades que já trabalhavam numa prevenção, que é uma vacina que cura qualquer tipo de gripe, qualquer tipo de imunidade baixa no seu organismo. E eles estão trabalhando porque sabiam que isso iria acontecer. Então, muitas universidades, tanto americanas, principalmente a Índia, que tem trabalhado nisso, porque tem, sim, focos de doença que se espalham muito rápido, em trabalhar não no combater especificamente um vírus, mas combater como o organismo pode estar sempre preparado e sempre pronto para combater. Tipo de ataque. Mas a gente não pode comprar ainda, isso não existe. Ainda não. Entendi. Não existe. E justamente a indústria médica não quer que isso aconteça, né? Porque você não precisaria tomar remédio para dor de cabeça. Mas agora vira uma correria, né? A indústria fármaco faz uma correria. Porque aquele que achar primeiro o remédio, literalmente vai vender bilhões de dólares por governos ao redor do mundo, né? Isso é fato. E outros vão perder muito dinheiro. Magda, já estão perdendo. Eu gostaria de fazer um adendo sobre os 75 anos quando os soviéticos entram em Auschwitz-Birkenau e toda aquela região ali. Depois de libertar, né, quando eles chegaram, falaram para as pessoas que estavam ali, vocês podem ir embora. Eles não acreditaram. Eles ficaram sentados, alguns não foram embora. Então, para onde? Não tem, onde as pessoas estavam tão fragas, cobertas de piolhos. De piolhos. Eles não tinham para onde ir, eles estavam, sabe, foi uma coisa tão má. Sabe, que eu não tenho uma palavra com a dimensão para mensurar tudo isso. E eu tenho essas imagens. Eu tenho essas imagens, né? O cinegrafista lá da União Soviética, lá, o russo lá, ele filmou tudo, gravou tudo, filmou, e as pessoas olhavam assim, estupefatas, assim. Eu vi essas filmagens no Museu do Holocausto em Jerusalém. Eu posso ir embora, posso ir embora. Quer dizer, pode ir embora, mas para onde eu vou? Eu tô fraco, não tenho. Aí sentava, ficava esperando. Marne, esse senhor Esther, sabe o que ele fazia? Às vezes ele se machucava, sabe por quê? Ele tinha 11 anos, ele era muito apegado à mãe dele. E a mãe dele morreu, e os soldados diziam assim, tá vendo aquela fumaça? A tua mãe morreu lá. Ele se machucava para sofrer pela dor, para tentar sobreviver à dor emocional da perda da mãe. Ele disse ele que é se sentia culpado porque não era ele que estava lá. E outros judeus eram colocados para matar outros judeus. Então, assim, isso também que era violento. Por exemplo, um judeu que se salvou, eles descobriram que ele era químico. Então, colocaram ele dentro de Auschwitz, estudar química e via os seus morrendo. Se a gente contar histórias aqui, a gente tem histórias. É verdade. Não, no próprio tempo, quando recuperavam, né, entravam nesses campos, eles queriam alimentar as pessoas porque viam que elas estavam subnutridas, mas isso matava porque elas não estavam preparadas para receber aquela quantidade de comida. Você fica, né, comendo só sopa, vem alguém, e eles tinham muito chocolate na época, por causa do frio e tudo mais. Então, davam e as pessoas morriam. Enquanto isso, um imbecil lá em Santa Catarina foi num evento com uma abraçadeira com a cruz suástica. Só podia ser. Vamos encerrando mais um Atualidades Pampa. Vamos voltar daqui a pouco. Não vai correr muito tempo, a gente volta com outra edição do Atualidades Pampa inédita para você. Nesta terça-feira, logo depois do Jornal da Pampa. Até lá.